E eu aqui, e hoje nós vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, dia 1, filme lançado em 2024. Mas antes disso eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar o botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Agora dirigido pelo, vou ler aqui o nome dele porque o sobrenome é difícil, é Michael Sarnowski. Agora dirigido pelo Michael Sarnowski, que eu não conheço ele pra mais nada, né? Não conheço outros trabalhos dele. E agora não dirigido pelo John Krasinski. Por quê? Porque isso aqui é uma prequel, né? E, bom, aqui, quando você vai procurar esse filme, diz que entre os autores tá o John Krasinski. Então eu imagino que ele pelo menos deve ter fornecido consultoria para esse filme, em algum nível. Mas o filme não é de todo mal. Vamos lá, qual que é o princípio aqui. Aqui a gente começa em Nova York, né? E a gente segue a Samira, que é uma paciente de câncer, e a gente segue ela durante todo o primeiro ato, vendo ali como ela tá deprimida, como ela não tá afim de fazer as coisas, ao mesmo tempo ela tá afim de fazer alguma coisa ou outra, até que um voluntário lá, uma pessoa que trabalha ali no hospital, ele fala que vai levar ela ali pra cidade pra ver uma peça com bonecos, né? Pra quem não sabe é meio difícil de fazer, e ela quer comer pizza, né? Mas ele não quer deixar, e em meio a isso começa a queda dos meteoros e vem os aliens que a gente conhece aí dos dois primeiros filmes. Tá, qual que é a parada que é bacana aqui? Que melhorou do filme anterior e tem coisas que pioraram no filme anterior, daí isso é um pouco debatível aí. Aqui é o dia 1, né? A gente não tá acompanhando a família do John Krasinski, a gente tá acompanhando outro pessoal em outra área do país, dos Estados Unidos, em outro contexto, né? A primeira coisa do filme que eu não gosto muito é a abertura dele, é uma coisa que eu não curto. O filme abre com um comentário sobre quanto barulho existe em Nova York. O que é uma coisa besta, assim, tipo assim, toda cidade grande vai ser barulhenta. E Nova York, como é uma das maiores cidades do mundo, provavelmente vai ser muito barulhenta, só que assim, não é relevante, assim, pro contexto do filme. Eu não entendi o que o diretor quer passar com isso, tá ligado? De que, porque é um grande alvo, é isso? Não ficou claro qual que é a ideia de dizer aquilo ali. Não entendi. Mas, bom, tudo bem, né? A gente continua seguindo ela, né? E quando cai o apocalipse todo, né? Ela acaba indo parar com um grupo de sobreviventes e vai vagando pela cidade aí à medida que ela vai sobrevivendo. Uma coisa aqui, que é, de novo, que é um negócio que é meio danoso nesse filme comparado aos dois primeiros, é o fato de que aqui a gente tem menos personagens. Ao mesmo tempo que é melhor em alguns aspectos, é pior em outros. Então, por exemplo, aqui a gente tem. O que importa mesmo são a Samira e o Eric, que vão estar da metade do segundo ato até o final do filme, mais ou menos juntos. E principalmente a Samira, né, que é a protagonista do filme. Só que, assim, eles atuam maravilhosamente bem. A Samira, a atriz, a Lupita, consegue passar muito bem essa coisa de estar fraca, de estar cansada, de ao mesmo tempo que está desesperançada, de estar sem esperança, e ao mesmo tempo ela não consegue largar a esperança, né? Inclusive ali meio que representada ali pelo gato dela. Então, assim, ela tá nesse meio termo ali. Só que o que acontece? Só tem ela e o Eric ali. O Eric é um personagem meio nulo ali, ele só tá ali, digamos assim, pra dar suporte pra ela como personagem. Os outros personagens, os poucos personagens com quem ela interage também tem esse propósito, né? E basicamente é ela que se desenvolve. O Lugar Silencioso 1 e 2 já não tem muito personagem. Só que aqui eu sinto que tem muito menos. Assim, tem atores bons aqui. Tem o Alex Wolff, tem o Di. Eu tenho que ler os nomes, que eu sou péssimo com o nome de ator, desculpa. O Dijon Halson, que ele você vai conhecer do Guardiões da Galáxia. Ele aparece também no Velozes e Furiosos. Eu acho que é o. Qual Velozes e Furiosos que ele aparece? 7, eu acho. Então tem atores aqui interessantes. O negócio é que o filme em si ele não trabalha esses atores por muito tempo. Eles estão ali mas fazer trabalhos ali de personagens secundários e são quase de fundo, assim, são quase personagens, são quase figurantes, assim, beira a figuração. E o Eric, né, que é o Joseph Quinn, Quinn, não sei, ele aí e a Samira, né, interpretada pela Lupita, que fazem ali o que importa do filme realmente na maior parte do tempo, pelo menos na parte mais interessante do filme. Agora, esse filme aqui adiciona algumas coisas sobre os alienígenas, é um pouco mais sobre o seu estilo de vida.
tentando adereçar, inclusive, críticas dos outros filmes de que, mas eles não comem, mas o que ele. Sabe, como que eles sobreviveram à queda alienígena e tudo mais. Eles adereçam isso aqui no filme, só que tem uma coisa que um pessoal não consegue entender a respeito de filme de terror, a respeito de histórias de terror que são minimamente realistas e tudo mais. Como esse aqui, ele é minimamente realista, né? Ele tenta manter o pé no chão em muitos sentidos. E eu quero comentar isso aqui porque eu acho que é uma coisa importante. Eu vou comentar em outros vídeos quando for necessário. E o que o pessoal não. Em vídeos, inclusive de videogame também, porque em videogame que isso começou. Qual que é a parada que o pessoal não entende sobre filme de terror, sobre história de terror? E filmes, principalmente história de terror que tem sequências. É que à medida que as sequências vão passando, a tendência de uma história de terror é se tornar uma história de ação. Por quê? Principalmente nesse tipo de filme, né? Esse tipo de história, né? Por que ela tende a se tornar uma história de ação? Olha, por exemplo, ali o Olhos Famintos, em que no primeiro filme lá ninguém sabe muito do monstro e tal, e nos outros filmes tem lá o fazendeiro, lá, o redneck lá, que caça esse bicho durante o filme. Por que isso acontece, né? Porque as pessoas começam a ficar preparadas. Tipo, acontece a parada sinistra. O pessoal começa a ficar preparado. Não vai ser mais surpresa uma hora, entende? Você não consegue pegar de surpresa pra sempre. Então a tendência de filmes que tem essa estrutura de que uma invasão de monstros, ou é um apocalipse zumbi, ou seja lá o que for nesse sentido, tende a se tornar uma coisa de ação. Porque mais cedo ou mais tarde vai ficar muito imbecil se as pessoas nunca estiverem preparadas para o negócio que sempre acontece. É tipo, o sol sempre nasce às 6h30 da manhã, e daí você, nossa, que absurdo, o sol nasceu às 6h30 da manhã, entende? É um negócio que é tão recorrente que daí não faz sentido os personagens daquele mundo não estarem preparados. Então ele tende a se tornar uma coisa de ação, e que é o perigo das sequências do Um Lugar Silencioso, porque tá começando a tender a virar uma coisa de ação. Inclusive aqui a explicação ali dos aliens e tal, que eles apareceu uma parte do ciclo de vida deles se alimentando, só que é uma coisa que lembra outros tipos de alienígena aí mais famosos, se é que você me entende, né? É claro que a razão o visual lembra, mas o objetivo é outro. Não vou falar exatamente o que é, mas ainda assim não acho que é interessante essa questão aí de começar a ir para um lado de que é quase impossível. Se essa franquia continuar por muito mais filmes, por mais do que mais um, vai virar sequência de ação, porque não vai ter como você comprar essa ideia. A não ser que você comece a fazer essa franquia baseado em vários locais separados e aleatórios, mostrando incidentes específicos. Aí tudo bem. Mas se você começar a mostrar o mundo, aí você vai tender para ir para a parte de ação. Esse aqui já está começando a tender um pouquinho. Esse aqui, inclusive, é um filme que é muito mais interessante no sentido de que a humanidade aqui não é burra. Então aqui eles estão fazendo estratégias para combater os bichos, que são estratégias muito mais inteligentes do que nos outros dois filmes. Então, isso sem ter a fraqueza deles, né? Porque a fraqueza lá é exclusiva lá da filha do Lee. Então, é interessante isso daí, né? Interessante isso daí, como aqui esse negócio acontece. Agora, eu tenho que dar um pequeno spoiler aí pra criticar uma coisa. Se eu não der esse spoiler, a crítica não vai fazer sentido. E esse spoiler é o seguinte: comparado aos outros filmes, aqui as criaturas são muito mais inconsistentes. Então, por exemplo, aqui tem uma cena que isso eu tenho que comentar a cena inteira, porque é impossível. O cara, ele vai... estão ali no prédio e tal, acaba a luz e liga automaticamente o gerador de diesel, que faz um barulhão. O que você faz nesse momento? O gerador de diesel fica lá pra fora. Você deixa tocar. Vai encher de bicho lá, beleza. Mas só que é melhor você deixar tocar lá. E daí os bichos destroem o gerador. Você não precisa mexer, né? Mas não, o cara vai lá desligar o gerador. E beleza, isso daí já é o suficiente pro personagem morrer, por exemplo. Só que não. Ele não morre com isso daí. É a hora que ele vai sair de onde está o gerador, aí rasga a camisa dele. E o rasgo da camisa dele atrai o bicho. E mais do que isso, ele tem um tempão, assim, ele tem tipo 1 minuto pra sair dali, mas não, ele não sai dali, ele fica esperando o bicho chegar, porque se o bicho não chegar, ele não morre. Então o personagem tem que ficar ali até a hora de morrer. Então não faz o menor sentido, eu não gosto, eu acho idiota. Tipo assim, esses bichos eles se comandam por som. Você fez um som num lugar, ele vai pra aquele lugar. Ele não vai pra outro lugar. Não tem lógica os personagens que gritam ou que fazem barulho ficarem parados. É só eles gritarem e saírem do caminho. Porque o bicho vai atacar aquele lugar que você tava antes.
Então não faz sentido essa lógica que os filmes tentam implicar a respeito desses bichos. Já não fazia nem no primeiro filme já. Mas aqui começa a ser idiota já isso. Outra coisa, como eu falei, né? Além disso, o som, o volume do som é inconsistente. Às vezes pode ter muito barulho e os bichos ficar bem doidos pra atacar, ou ter um barulho médio ou baixo, eles ficarem doidos pra atacar, e às vezes tem um barulho alto, médio, baixo e tal, e eles não estão nem aí. Então é um pouco inconsistente. Não é tanto assim, não é a pior coisa do mundo, não é isso que eu tô dizendo, mas é um pouco consistente, e nesse filme específico me incomoda um pouco mais. O filme continua fazendo bom uso do som, inclusive fazendo a trilha sonora funcionar de formas criativas. Então, aqui é incorporado alguma trilha sonora, mas é incorporado principalmente ali com fone de ouvido e coisa assim, funciona muito bem. Dito tudo isso, o que a gente tem aqui, né, são atuações incríveis da Lupita, do Eric, eu falei Eric, eu falei o personagem dela, eu falei o nome, da Lupita Nyong'o, do Joseph Quinn, do Alex Wolff, todo mundo atua muito bem aqui nesse filme, só que tem menos desenvolvimento de personagem. A ação, ela vai muito bem, né, ela continua indo com essa coisa de a física dos bichos, como eles se estatelam nos lugares, é interessante. Eu diria que é menos interessante do que os outros, porque ele perde bastante tempo no escuro e perde bastante tempo também com outras coisas, só que ao mesmo tempo gera momentos de tensão com essas criaturas chegando perto. E elas chegando perto acontece relativamente pouco antes, aqui acontece com mais frequência, ou pelo menos chama mais atenção visualmente. Além disso, né, a gente tem aqui, como eu falei, menos desenvolvimento de personagem e uma história relativamente inconsequente pro enredo geral dessa saga. Mas pelo menos você sabe como começou e você vê de uma cidade grande. Só que você vê, porque o filme não pode ser tão violento assim para não ter um rating muito grande. Então você não pode ficar vendo mesmo. Então você não vê realmente o massacre, você vê o pós-massacre e olha lá ainda porque as pessoas simplesmente desespawnam, os corpos somem e não tem mais ninguém morrendo na rua. Então tem esse negócio. É claro que eles tentam usar uma desculpa ali de alimentação e tal, só que não fica claro como isso funciona e não tem lógica. Então, finalmente, depois de tudo isso, a nota de Um Lugar Silencioso dia 1 é também, assim como pra outra parte, né, pra parte 2, um 8 de 10. Continua sendo um filme magnífico. A personagem da Samira é simplesmente uma querida, você se apega a ela, você entende a dor dela, entende a dor de todos os personagens ali. É claro que sempre tem o mané que quer gritar, mas esse tipo de mané só existe pra fazer tensão fake em filme, isso me irrita, mas tudo bem. Apesar de ter algumas outras coisas irritantes, o filme continua muito bom. Os filmes continuam sem superar o primeiro filme, que é o melhor até o momento. Então é isso aí. Por enquanto a gente encerra a saga Um Lugar Silencioso, porque não tem outro filme. Então eu peço pra você dar um like, se inscrever, né? Comentar aí o que você acha do filme Um Lugar Silencioso dia 1, né? E também dê uma olhada aqui nos links da descrição, que além de várias outras coisas, também tem o link ali pro Apoia-se. Então é isso aí. Valeu e até mais.